Nós vamos meditar hoje em João capítulo 4. João capítulo 4. Nós vamos... É Mateus, Marcos, Lucas e João. Fica depois de Lucas e antes de João. E antes de Atos. João 4, do verso 5 ao verso de número 10. E depois nós vamos ler o verso 15 ao verso 18. João 4, nós vamos ler o verso 5 ao verso 10. E depois nós vamos ler o verso 15 ao verso 18. 4, Eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos um local e liberdade para louvar o Teu nome. Senhor, muito obrigado por ter a Tua palavra em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, por podermos ler o texto sagrado, pensar o texto sagrado, meditar no texto sagrado. Muito obrigado, Senhor, por termos a revelação completa do Teu Filho amado. É nela que nós nos firmamos, é nela que nós caminhamos e é nela que nós esperamos a Tua revelação para a glória e louvor do Teu nome. Fala por meio da Tua palavra, Jesus, porque santo és o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler João 4. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 10 e depois do verso 15 ao verso de número 18. Diz assim a palavra de Deus. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto muitíssimo conhecido da palavra de Deus. E o contexto, irmãos, dessa passagem, ela é o seguinte. Em João, capítulo 1, João fala a respeito do princípio, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, ele vai prosseguindo e dá testemunho de quem foi João Batista e de sua pregação, e de como ele recebeu o Senhor Jesus Cristo. Depois, meus irmãos, existem as bodas em Caná da Galileia, onde Jesus faz o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Depois disso, Jesus purifica o templo,
denunciando aquilo que acontecia de errado no templo. É a partir mais ou menos desse momento, irmãos, onde algumas pessoas já começaram a perseguir Jesus. Alguns fariseus, alguns religiosos. E no capítulo 3, um religioso bem conhecido, chamado Nicodemos, que nós já meditamos aqui em João 3, 2 vezes. Ele vai ter com Jesus de noite. E Jesus se revela a Nicodemos e diz qual é a missão dele, que ele veio salvar o mundo, que ele morreu para isso. Mas aquele que não crê já estava perdido. Jesus, após o início do seu ministério, ele viveu de forma intensa. Ele viveu pregando, andando, ele viveu proclamando a palavra de Deus, ele viveu ali instruindo os seus discípulos, ele viveu de forma ali a se entregar por completo a Deus. E nós entramos no texto que diz que ele estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus, como sendo 100% homem e 100% Deus, aqui mostra que Jesus estava cansado. E ele procurou um lugar onde ele pudesse ficar mais tranquilo, ficar mais em paz, ter ali um momento onde ele pudesse relaxar um pouco. E é aqui, meus irmãos, que nós entramos no texto. Isso tudo de forma que Jesus fez foi proposital. Ele marcou um encontro com uma mulher rejeitada pela sociedade. Ele marcou um encontro desde a eternidade para encontrar uma mulher num poço ao meio-dia para pregar o evangelho para ela. E nós podemos ver aqui, irmãos, logo no início, pelo menos 3 coisas que Jesus fez ao se encontrar com essa mulher e ao conversar com essa mulher. A primeira coisa que acontece aqui, meus irmãos, é que existe uma quebra, existe uma derrubada de cultura. Por quê? Jesus, como sendo um mestre, Jesus, como sendo um pregador, Jesus, como sendo um homem que ensinava a palavra de Deus, pela lei judaica, criada pelos fariseus e pelos religiosos, ele não poderia conversar com a mulher, principalmente ela sendo samaritana. Alguns mais radicais diziam que até saudar a mulher era errado. Mas aqui, além de Jesus quebrar essa barreira cultural, falando com essa mulher, Jesus não só fala com ela, Jesus pede um favor a ela. Jesus pede água a essa mulher. Então Jesus aqui quebra a barreira cultural. É a primeira coisa que nós podemos ver. A segunda coisa, meus irmãos, que nós podemos ver nesse texto é que há uma quebra racial. Veja, os samaritanos eram uma mistura de judeus com pessoas que não eram judeus, devido a um cativeiro que Israel tinha passado. Isso nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 6. Israel passa por um cativeiro e uma das coisas que esse cativeiro fez com Israel, com 10 tribos, foi que houve uma mistura de israelitas com pessoas que não eram israelitas, judeus, eram pagãos. Então se transformou nessa raça misturada entre samaritanos e povos pagãos. E os judeus odiavam de todo o coração os samaritanos por causa disso. Os judeus acreditavam que por eles serem uma raça misturada, eles não eram mais o povo de Deus. Mas aqui, Jesus quebra essa segunda barreira, essa barreira racial. Porque Jesus fala com essa mulher, conversa com ela na intenção de salvá-la. A terceira coisa, meus irmãos, que acontece aqui, é uma quebra de barreira religiosa. Os samaritanos, irmãos, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias. Não. Devido ter havido essa separação, essa mistura, os samaritanos só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo,
Levítico, Número e Deuteronômio. E por essa causa, eles também adoravam no Monte Gerizim. Eles não adoravam no templo. E os israelitas tinham muita raiva porque eles não adotavam toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, e também não adoravam no templo. A barreira era tamanha, irmãos, que se um samaritano pegasse num prato, o judeu não comia mais naquele prato, considerava imundo. Se um samaritano bebesse água no copo ou alguma outra coisa, eles não bebiam por considerarem aquele copo imundo. A coisa era tão acirrada entre samaritano e judeus que se a sombra de um samaritano passasse em um local, aquele local era considerado impuro. Mas Jesus aqui quebra essa terceira barreira para levar salvação, a palavra de Deus, e para levar a maior revelação de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, a ela. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos de cara uma coisa. Como cristãos, nós não devemos ter barreira, nem cultural, nem racial, nem religiosa, para anunciarmos a palavra de Deus. Existem cristãos, infelizmente, que hoje olham e dizem, porque fulano votou em A, eu nem falo. Fulano votou em B, eu não quero nem olhar para a cara dele. Fulano não votou em nenhum dos dois, esse para mim é o pior que tem. Jesus quebra todas essas barreiras e nos conclama a levarmos o evangelho da salvação. Nós também não devemos ter barreira, porque uma pessoa vive pecando, ou é de outra religião, de outra crença, de outra fé, de outra etnia, de outra raça, de outra língua. Não! Jesus veio para arrebentar tudo isso e unir um só povo nele, em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos aqui diante desse texto que nada deve nos impedir de proclamarmos a verdade às pessoas, sejam elas que barreira forem. E se existir alguma barreira levantada entre nós e qualquer outra pessoa, nós devemos derrubar essa barreira para anunciarmos a palavra de Deus. É isso que o Evangelho nos ensina. Não existe barreiras para nós falarmos de Cristo Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui ainda é que não existe mais gentil, grego, brasileiro, americano, chinês, rico, pobre, pequeno ou grande, todos podem se achegar a Jesus. Lucas capítulo 23 diz que o véu foi rasgado. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. E todos nós e qualquer um de nós podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe mais barreira, não existe mais impedimento, não existe mais separação. Nós só precisamos de uma coisa, crermos em Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados, para que nós tenhamos acesso a Cristo Jesus. É isso o que esse texto nos ensina. Não existe mais nenhuma barreira que nos impeça de se achegarmos a Deus, a não sermos os nossos pecados e a nossa incredulidade e dureza de coração. A não ser isso, nós podemos se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Olhe só o que Jesus fez por essa mulher. Preste bem atenção como Jesus ele conversa, ele se comunica com essa mulher. Nós podemos ver, meus irmãos, aqui, do verso 7 ao verso de número 15. Eu não vou ler todo. A maneira como Jesus fala com essa mulher, como ele se comunica a essa mulher para alcançar ela. Veja o versículo de número 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Veja, essa mulher, ao meio-dia, guarde essa informação, ao meio-dia, às 6 horas aqui, nós colocamos mais 6 horas na Bíblia e é meio-dia. Não era 6 horas da manhã, nesse relato, era meio-dia. Então, meio-dia, essa mulher, ela
foi tirar água do poço. E Jesus estava lá, esperando ela. E quando ela foi tirar a água, veja que o texto diz que Jesus estava cansado, lá no verso 6. Jesus disse à mulher, dai-me de beber. Jesus criou um ponto de contato entre a necessidade dele, a vontade de beber água, entre a salvação de Deus para se revelar na vida dessa mulher e o que essa mulher ia fazer. Ele criou esse ponto de contato e pediu a ela, me dê de beber. Olhe só a reação da mulher no verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, olha aqui a briga, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Era briga mesmo, era guerra. Era muito mais do que Brasil e Argentina no futebol, por exemplo. Muito mais. Né? Então, aquela mulher, ela olha para Jesus, ela percebe que Jesus é um judeu, talvez pelas vestes, talvez pela voz, pelo sotaque, pela maneira de andar. Jesus é um judeu. Foi e ainda é um judeu. Então, a mulher percebeu que ele era judeu e que ele estava ali quebrando diversas barreiras e ela se impressiona. Como que você, um judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Você não conhece, sabe da briga que existe entre os judeus e os samaritanos? Perceba como essa mulher replicou. Jesus falou com Jesus, mas Jesus disse aqui algo a ela simplesmente impressionante. Versículo de número 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus agora está pegando aquela água do poço, ao pegar a água do poço, se dá de beber, e transformando numa coisa espiritual, dizendo à mulher, mulher, você não tem nem ideia do que você está falando. Se você soubesse com quem você está falando, era você quem ia pedir de beber. Era você quem ia pedir a água viva. Não era eu. Era você, mulher, que iria pedir. Veja, a mulher não tem ideia de com quem ela está falando. A mulher não tem noção de com quem ela está se encontrando. E a mulher está aqui querendo rejeitar Jesus. Talvez por causa do seu passado. Mas Jesus está dizendo, mulher, olha, se você soubesse com quem você fala, você pediria a água viva, ou seja, o dom supremo de Deus, a salvação, a vida eterna, a paz com Deus, a transformação. Mulher, você está me rejeitando de dar água a mim, mas eu estou aqui disposto a lhe dar água que jorra para a vida eterna. Água que limpa os pecados, transforma o pecado em arrependimento, em fé. Eu estou aqui, mulher, pronto para lhe dar salvação. E se você soubesse, era você quem pedia, não eu. Meus irmãos, infelizmente hoje, nós vivemos numa época em que muitas pessoas não têm nem ideia de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas, por assim dizer, estão falando com Jesus, igual essa mulher. Em outras palavras, muitas pessoas leem a Bíblia. Muitas pessoas oram. Muitas pessoas até frequentam ambientes religiosos, mas muitas pessoas não têm sequer ideia de quem é Jesus. E diz, se for assim, eu não quero. Tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir? De forma nenhuma. Eu sirvo a Deus, mas é do meu jeito. Tem muitas pessoas que dizem, se for para seguir Jesus e adotar um modelo de família, se for para seguir Jesus e ser pai, e ser mãe, e ser filho, e ser esposo, e ser esposa,
como ensina a palavra, eu estou fora. Tem pessoas que estão tendo contato com Jesus, mas mesmo assim não têm ideia de quem ele é. Essa mulher estava falando com o Senhor, com o Salvador, com Deus eterno, com o Criador de todas as coisas, mas ela não tinha a menor ideia. E muitas pessoas hoje têm um contato com Jesus, mas não têm ideia de quem ele é. Não têm ideia, simplesmente ideia de quem Jesus é. Achando que ele é criatura, submisso a qualquer um homem. Não, ele é Deus, ele é Senhor, ele é eterno, ele é juiz e vai julgar todas as pessoas. Ele é Deus. E tem muitas pessoas que não têm nem noção, irmãos, de quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que ele diz a essa mulher: mulher, se você soubesse quem está falando com você, era você quem pediria a água viva. Preste atenção, irmãos, na inteligência, na sabedoria e na maneira com que Jesus atrai a atenção, a consciência e o coração dessa mulher para ele. No sentido amoroso de salvação, de perdão de pecados. Até o momento, nessa conversa, essa mulher está pensando que Jesus é qualquer outro homem e que não queria ali ter muito contato com ele também, porque ele era um judeu. Mas veja que quando ele diz a ela que se ela soubesse com quem ela estava falando, era ela quem pediria água viva, ela olha e diz: e você é maior do que o nosso pai Jacó? E que água é essa que você tem para dar? Olha a inocência, a ignorância dela no sentido de não conhecer. Olha a ignorância dela. Olha o que diz no verso 12. És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Ela diz: você não tem nada para tirar água do poço. Versículo 11, ela estava olhando para Jesus e estava dizendo: olha, você não tem um jarro para tirar água. Você não tem uma caneca para tirar a água e está dizendo que vai me dar água da fonte, água viva? Você não tem um jarro, um pote para me dar água e você está dizendo que vai me dar? Você está achando que é maior do que o nosso pai Jacó? Entre aspas, ela está dizendo: você acha que eu não conheço, que eu sou descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó e que esse poço aqui é de Jacó? Você está achando que é maior do que Jacó e você está achando que tem algo para me dar? Se você não tem nenhuma caneca? Ele diz a ela, no versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está dizendo a essa mulher: mulher, olha, a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui a mulher, ela começou a entender, a perceber que aquele homem, ele era diferente. Jesus está falando de um tipo de água, irmãos, para essa mulher, diferente do poço de Jacó, que as pessoas tomavam e voltavam a ter sede. A água que jorra, a água viva, ela é uma água que sacia a espiritualidade, sacia o coração, traz paz, alegria e conforto. A água do poço de Jacó era uma água que a pessoa tomava e que daqui a pouco estava com sede. Essa água, Jesus diz que vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar enquanto a pessoa estiver aqui. O interior dela, a alma, a consciência está completamente satisfeita e feliz em Deus, nas obras de Deus, em Cristo Jesus. Veja a diferença da água que Jesus está oferecendo àquela mulher e que aquela mulher supostamente tinha algo melhor do que a de Jesus. Só que Jesus não fica por aqui. Jesus vai mais além para mostrar àquela mulher que quem está falando com ela é um profeta, é Deus e sabe de todas as coisas. A mulher aqui ficou interessada. Olha o que ela diz no verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me
dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. É o que ela diz. Agora ela começou a ter desejo, vontade de entender aquilo que Jesus estava falando. Mas mesmo assim ela ainda não estava entendendo completamente. Mas Jesus, na conversa, pouco a pouco, vai se revelando para ela. E aqui é onde Jesus destrincha o passado dela, para mostrar a ela que quem está falando com ela é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo encarnado. Ele disse: mulher, chama o teu marido. Está aí no verso 15 e 16. Ela disse: eu não tenho marido. Ela não quis dizer a verdade. Ela se escondeu. Ela se acanhou. Ela não quis revelar quem de fato ela era. Mas Jesus disse: você falou bem, porque você teve 5. E o que você está agora não é seu. Jesus aqui agora descortina quem ele é, revelando todo o passado daquela mulher. Eu sei, mulher, quem você é. Eu sei de tudo que você fez e do que você deixou de fazer. Eu sei do seu passado. E eu sei também do seu presente. Que a pessoa que você está não é sua. Jesus, irmãos, ele conhece todos nós. Na linguagem do salmista, ele conhece o nosso deitar. Ele conhece o nosso caminhar. Ele conhece o nosso levantar. Nós podemos, como diz um provérbio árabe, estar num quarto escuro, com as luzes apagadas, sem ter nenhum tipo de luz. Para Deus, está tudo claro e nu, patente aos seus olhos. Ele nos vê, irmãos, por dentro e por fora. Ele conhece as nossas ações, ele conhece as nossas intenções. Não existe ninguém que se esconda de Deus, nenhum ato, nenhuma palavra, nenhum pensamento, simplesmente nada. Ele conhece simplesmente tudo ao nosso respeito. Então ele sabe quando nós temos má intenção, ele sabe quando nós temos boa intenção, ele sabe aquilo que nós fazemos em oculto e tentamos esconder, ele sabe. Veja que ele está se revelando para essa mulher dessa forma. Mulher, você não tem coragem de dizer quem você é, mas eu conheço quem você é. É como se na leitura aqui da palavra ele tivesse dizendo: Salomão, eu sei porque você lê a Bíblia, eu sei porque você ora, eu sei porque você faz o que você faz, eu sei porque você prega, eu sei por onde você anda, eu sei o que você pensa, eu lhe conheço. Eu sei quem você é. Não se esconda de mim. Ele está se revelando para essa mulher e dizendo: eu lhe conheço, mulher, eu sei quem você é. Não adianta você tentar esconder. Veja que começou numa conversa de Jesus pedindo algo e essa mulher pensando que Jesus era como outro qualquer. Mas aqui ele está revelando que ele sabe de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. E ninguém pode se esconder, meus irmãos, de Deus, de Jesus Cristo, do seu conhecimento. É isso o que esse texto revela para nós. Mas veja, irmãos, que essa mulher, ela não entendeu tudo. Mesmo Jesus se revelando assim, ela não entendeu tudo. Mas ela mostra que ela começou a ter vontade de seguir, a ter vontade de entender e a ter vontade de se entregar ao Senhor Jesus Cristo como Deus da sua vida. Veja que a mulher, ela estava conversando com Jesus. E na hora, meus irmãos, que Jesus vai se revelando a ela, e ela vai dizer: eu sei que o Cristo há de vir, o Messias há de vir. E Jesus disse: sou eu. Sou eu que haveria de vir, ver isto aqui. Na sequência da leitura, nós podemos ver do verso 19 ao 27. E essa mulher, quando Jesus se revela para ela dizendo: sou eu, essa mulher, diz o texto,
que ela deixou o cântaro, ela deixou a água, ela deixou tudo lá. Sabe o que é que ela foi fazer? Ela foi anunciar às pessoas de Samaria, da cidade dela, que havia provavelmente encontrado o Cristo. Lembra do que eu disse no começo? Que ela ia ao meio-dia para fugir das pessoas, para fugir dos olhares, das palavras, dos cochichos, por causa dela, que provavelmente ela tinha uma vida moralmente desregulada, sexualmente desregulada. É por isso que ela ia de meio-dia. Mas veja que quando ela se encontra com Jesus Cristo, o que é que ela faz? Versículo 28, 29 e 30. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Então, essa mulher, irmãos, quando ela, mesmo sem entender bem, Deus começa a se revelar para ela, ela abandona o que ela estava fazendo. Ela abandona a sua vergonha, a sua arrogância, o seu orgulho, a sua vontade de fugir dos homens e da sociedade, por causa do passado dela. Agora ela está indo em direção a esses homens e dizendo a eles: provavelmente eu encontrei o Cristo, porque ele me viu e ele revelou todo o meu passado. Venham e vejam. Venham e vejam. Quando uma pessoa de fato se encontra com Cristo Jesus, ela tem vergonha do seu passado, mas ela não tem mais vergonha de dizer que em Cristo está perdoado. Ela não tem mais vergonha de dizer: não, eu pequei mesmo, eu errei, eu falhei, eu menti, eu peguei no que não era meu. De fato eu fiz tudo isso. Mas sabe, eu encontrei Cristo. Vocês querem ver? Vão até Ele e vejam. É isso que essa mulher está fazendo. Vão até Ele e vejam. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? A partir do testemunho dessa mulher. O texto bíblico diz que alguns samaritanos creram. Um dos erros da nossa geração, irmãos, e de nós mesmos, eu digo por mim, é pensar que as pessoas vão se converter porque a pessoa fala bonito, fala bem, fala de forma clara, bem explicada, estudou. Não! De forma nenhuma. É lógico que é bom falar bem, explicar e tudo mais. É óbvio. Mas não é por causa disso que as pessoas se convertem, não. Antes, as pessoas se convertem porque nós pregamos, mas o Espírito de Deus atua no coração e na mente, chamando as pessoas à presença do próprio Deus. Não é por nós. João fala que Jesus diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, ou seja, do seu passado, do juízo, ou seja, que há de vir, e da justiça que Cristo Jesus tem. Então não somos nós. Não é nossa eloquência, nossa sabedoria de forma nenhuma. Pouco de teologia essa mulher sabia. Pouco explicar a Bíblia, meu Deus do céu, essa mulher sabia. Ela apenas disse: olha, eu encontrei a Cristo. E se vocês quiserem ver e constatar, venham. Então nós, meus irmãos, devemos pensar quantas pessoas nós já pregamos. Se você, talvez, não tenha coragem de pregar, quantas pessoas você convidou? Não, lê a Bíblia. Vá à igreja e constate. Olhe a palavra. Às vezes a pessoa não se converte porque você pregou, mas porque você chamou. Foi o que aconteceu nesse texto. Veja o verso de número 39, o que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitas pessoas se converteram por causa disso. Mas veja o que aconteceu aqui, no verso 40 e 41. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele,
por causa da sua palavra. Olha o que os samaritanos diziam. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a mulher, preste bem atenção como funcionam as coisas. A mulher, uma mulher que teve 5 maridos, o que ela estava não era dela. Olha como é que funcionam as coisas. Jesus encontra com essa mulher, e mesmo sem essa mulher entender bem quem era Jesus, saber completamente quem era Jesus, ela sai anunciando aos homens. E os homens creem em Cristo, por causa do testemunho dela, do que ela falou. Logo em seguida, essas pessoas que vieram até Jesus disseram: Jesus, fique conosco 2 dias. Alguns dias, fique conosco. O texto diz que Jesus ficou 2. E chegou um determinado momento que os homens disseram: a própria mulher, olha, já não é pelo que você falou, é pelo que nós temos visto e ouvido. Muitas pessoas, irmãos, vão vir para a igreja, ou algumas, e elas não vão entender completamente o que você fala ou o que eu falo. Mas com o passar do tempo, ao ler a palavra, ao meditar na palavra, ao ouvir a palavra, elas vão chegar a um momento de que elas vão dizer: agora eu sei quem é Jesus. Sabe por quê? Porque eu li, porque eu vi, porque eu meditei. E verdadeiramente é Ele, o Salvador do mundo. Essa foi a minha história. A minha história mesmo, a de Salomão, que vocês estão ouvindo. Eu ouvi muitas pessoas, diversas antes de Deus me salvar. Eu vim para a igreja, eu me batizei, eu fui batizado, melhor dizendo. Mas eu não entendia. Até que lendo a palavra, meditando na palavra, passando o tempo, Deus abriu meus olhos, o meu entendimento. E hoje eu sei, porque eu vejo e eu vi que Jesus é o Salvador do mundo. Vejam, venham e vejam. Olhe para Ele, olhe para a cruz, olhe para Cristo, para a sua vida e vejam que Ele é o Salvador do mundo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.